Boa noite, meus amigos queridos. Estamos recebendo a nossa amiga Beth, que hoje a nossa querida amiga vai passar para a gente Não Vim Destruir a Lei, capítulo 1 e item 11. Querida amiga Beth, é uma alegria imensa em recebê-la e vamos falar da nossa campanha, duas campanhas. Eu peço a atenção dos senhores, né? Que as pessoas estão necessitadas. Obrigado, gente. Então, estamos com duas campanhas muito importantes. Uma para o asilo asilar, que eles estão precisando de materiais de limpeza. A outra campanha é para o Círculo da Fraternidade Santa Ana. São 150 famílias carentes, de 15 a 20 grávidas. Eles precisam do leite em pó. Quem puder, o número de doações está acima. Muito obrigado pela atenção de todos e vamos nos colocar no lugar dos outros. Se fosse conosco, né? Se a gente estivesse passando a mesma questão, né? Então, vamos, quem puder, vamos colaborar, né, meus amigos? Obrigado, viu? É muito importante. Assim, Então, é com você, amiga. boa noite, Rodrigo. Boa noite, amigos queridos. É uma alegria estar aqui. Peço a Deus e a Jesus que nos dê amparo para que possamos abrir o nosso entendimento para esses maravilhosos ensinos de Jesus e da doutrina. Então, como o Rodrigo falou, é uma continuidade do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, o título é Não Vim Destruir a Lei. Não vem destruir a lei, né? Por que Jesus falou isso? Que lei é essa? Então, essa lei são os ensinamentos de Moisés, os 10 mandamentos, e também os ensinamentos dos profetas lá do Velho Testamento. Quando Jesus disse que não veio destruir a lei, né, veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe um verdadeiro sentido, é porque ele adaptou esses ensinamentos ao grau de adiantamento da humanidade naquela época em que ele esteve aqui conosco encarnado, porque já era o começo da maioridade espiritual da humanidade terrestre, né, nessa época da vinda de Jesus. Então, por isso que Jesus trouxe ensinamentos livres de fórmulas, de culto externo, trouxe uma mensagem muito límpida, muito cristalina, por exemplo, quando ele diz amar a Deus sobre todas essas coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas vamos lá no item 11, né? Quem escreve é Erasto, e ele faz uma homenagem a Santo Agostinho, um grande filósofo cristão da Idade Média, que no século XIX colaborou na implantação do Espiritismo aqui na Terra, né? Então, diz lá o Erasto no Evangelho segundo o Espiritismo. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta por quase toda parte. E a razão disso a encontramos na vida desse grande filósofo cristão. Então, Erasto diz que Santo Agostinho foi um dos maiores divulgadores do Espiritismo, porque ele trouxe muitas mensagens no Livro dos Espíritos, no Prolegômenos, nos capítulos que tem por título Anjos Guardiões, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos, no capítulo referente ao conhecimento de si mesmo, na conclusão do Livro dos Espíritos, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, em muitos capítulos, naqueles que falam de mundos regenerados, da progressão dos mundos, o outro capítulo intitulado O Mal e o Remédio, o Duelo, a ingratidão dos filhos e laços de família, a alegria da prece, e, inclusive, tem artigos na Revista Espírita, Jornal de Estudos Espíritas, que foram trazidos por
Agostinho. Então, diz Erasto, pertence o Agostinho a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, a que a cristandade deve as suas mais sólidas bases. Então, os pais da Igreja foram os padres da Igreja cristã primitiva. Então, eles eram teólogos, filósofos, escritores, professores, bispos. Então, é um período que compreende o século II depois de Cristo ao século VII depois de Cristo, uma época de transição entre a antiguidade clássica, greco-romana, e a Idade Média. E as obras dos pais da igreja chamam-se patrística, que é o primeiro conjunto de literatura cristã após o Novo Testamento. Então, vamos continuar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Como muitos, ele, ou seja, Agostinho, foi arrancado ao paganismo, ou melhor diremos, à mais profunda impiedade, pelo clarão da verdade. Quando, em meio aos seus desregramentos, ele sentiu na própria alma a estranha vibração que o chamava para si mesmo e lhe fez compreender que a felicidade não estava nos prazeres enervantes e fugidios. Quando, enfim, na sua estrada de Damasco, ele também ouviu a santa voz que lhe clamava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele exclamou: meu Deus, perdoa-me, eu creio, sou cristão. E desde então se tornou um dos mais firmes pilares do Evangelho. Então, Erasto diz que Santo Agostinho foi arrancado do paganismo. Os pagãos eram os não cristãos. O paganismo era uma tradição politeísta, né, que cultuava vários deuses, que vinha lá da Grécia e da Roma antigas. Então, Agostinho nasceu romano, ele era romano, Aurelius Augustinus. Ele nasceu no dia 13 de novembro de 354, na cidade de Tagaste, no norte da África, numa época em que Roma já declinava. O Império Romano todo, né, declinava. Roma, inclusive, fragilizada, tinha sido saqueada pelos godos, considerados povos bárbaros. Então, o Agostinho conta, né, a sua história, que o pai, chamado Patrício, era pagão, mas empenhou-se muito na sua educação. A mãe, Mônica, era cristã e ela o educou segundo os princípios cristãos, mas Agostinho era pagão. Como nós, né, dissemos, nessa época, no século IV depois de Cristo, enquanto Roma se desagregava, a Igreja católica se fortalecia, reorganizava a sociedade, buscava civilizar, entre aspas, esses invasores nômades, esses povos bárbaros que chegavam a Roma e ao todo o Império Romano. E então a igreja se consolidava como uma instituição que cada vez mais iria substituir o poder temporal, os reis, os príncipes, os imperadores. Ou seja, na época em que Agostinho viveu, o jeito romano de olhar o mundo cedia lugar ao olhar cristão medieval. Mas Agostinho continuava pagão. Na juventude, ele teve uma amante, teve um filho, Adeodato. Ele foi professor na cidade onde ele nasceu, Tagaste, depois ele foi para Cartago, Roma, Milão, e ele ficou impressionado com um professor cristão que ele teve, o bispo Ambrósio. Então ele se converteu ao cristianismo. E a partir de então ele seguiu a carreira eclesiástica e foi bispo durante 34 anos. Morreu com 76 anos quando Hipona, ele foi bispo de Hipona,
foi cercada pelos vândalos. E Erasto diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo: podemos ler nas notáveis confissões desse eminente espírito as palavras características e proféticas ao mesmo tempo, que ele pronunciou ao ter perdido Santa Mônica. Então, diz Agostinho: estou certo de que minha mãe virá visitar-me e dar-me os seus conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Agostinho escreveu muitas obras. Então, Confissões era uma delas, vários volumes, onde ele conta a sua história de uma forma apaixonada, como ele descobriu Deus, né? O Deus monoteísta, porque até então ele era politeísta. E ele conta em Confissões que ele estava numa permanente batalha contra as próprias fraquezas. Aí a gente pode fazer um paralelo com a mensagem que ele trouxe no século XIX, lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, quando ele, referindo-se a Sócrates, diz: conhece-te a ti mesmo? Então, nesse livro, ele escreveu no século IV, depois de Cristo, as Confissões, ele fala que ele era o filho pródigo voltando à casa do pai, que ele era a ovelha perdida que tinha sido encontrada. E ele segue escrevendo, né? Ele faz uma homenagem muito bonita aos pais. Então, ele diz que o pai, apesar de ter sido pagão, esteve muito à frente da sua época, porque o pai se empenhou muito na educação do filho, inclusive financeiramente, coisa que não era comum naquela época. E a mãe era uma mulher cheia de virtudes e sabedoria, e que ela se empenhou muito para que Agostinho se tornasse cristão. Por isso que ele diz, né, que quando a mãe morreu, ela viria visitá-lo, inspirá-lo no bem. Então, seguindo lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Erasto escrevendo: que lição nestas palavras, né? O Agostinho falando da mãe vindo visitá-lo depois de desencarnada. Que lição nestas palavras e que brilhante previsão da futura doutrina, a doutrina espírita, porque isso ele escreveu lá na Idade Média. É por isso que hoje, né, século XIX, vendo chegada a hora de divulgação da verdade, que ele já havia pressentido no século IV, quando encarnado, faz o seu ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para atender a todos que o chamam. E Allan Kardec faz uma nota, escreve que, né, Santo Agostinho, pergunta a Allan Kardec: Santo Agostinho vem por acaso modificar aquilo que ensinou? Né? Lá no início da nossa, nos primeiros séculos da nossa era. Bom, o que ensinou Agostinho no século IV? Ele foi o principal filósofo da patrística. Olha, tanto que o seu trabalho ajudou a fundar as bases da filosofia adotada pela Igreja Católica e também levantou questões que influenciaram toda a história posterior da filosofia. Mas que bases, né, foram essas? É que Agostinho procurou harmonizar fé e razão. No entanto, né, ele dizia que a razão, né, muito assim, é, muito importante para a filosofia grega, para Sócrates e Platão, deveria estar a serviço da fé. A fé, segundo Agostinho, baseada nas epístolas de Paulo de Tarso e no Evangelho de João, lá do Novo Testamento. Então, diz a doutrina espírita no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2. Aí a gente vai para o capítulo seguinte, só para fazer assim um complemento. O que a doutrina espírita fala sobre razão e fé? Porque Agostinho dizia que a razão deveria subordinar-se à fé, estar a serviço da fé. Isso no século IV. Mas aí, já no século XIX, a gente encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo
Allan Kardec escrevendo. A experiência prova que, quando um novo princípio deve ser revelado, ele é ensinado espontaneamente, ao mesmo tempo, em diferentes lugares e de maneira idêntica, se não na forma, pelo menos quanto ao fundo. Então, foram as revelações que surgiram, as mesas girantes, as comunicações, lá no século XIX. Então, aí a gente pode se remeter à fé. E Allan Kardec continua, dizendo que um princípio só é aceito se passar pelo crivo da concordância do ensino dos espíritos. É o controle universal dos ensinos dos espíritos. Né? Todos teriam que falar ao mesmo conteúdo, se não na forma, pelo menos, do conteúdo. E passar também pelo controle, que consiste na análise das mensagens que foram trazidas da espiritualidade por meio da razão, da lógica, do raciocínio, evitando-se assim a fé cega ou dogmática. E Emmanuel, né, já no século seguinte, psicografado pelo Chico Xavier, escreve: a ciência sem fé é manca, e a fé sem ciência é fanática. Então, a gente percebe, né, que Agostinho procurou harmonizar fé e razão, mas a razão estaria subordinada à fé. Já a doutrina espírita diz que fé e razão precisam caminhar juntas para não se tornar uma fé cega ou dogmática. Então, quando o Allan Kardec pergunta, né, que Santo Agostinho, né, trazendo tantas mensagens nos livros da codificação espírita, a gente viu, tem lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, na Revista Espírita. Será que, né, trazendo essas mensagens, o Agostinho vem, por acaso, modificar aquilo que ensinou, que ele ensinou lá no século IV? Aí Allan Kardec responde: não, seguramente. Mas, como tantos outros, ele vê com os olhos do espírito o que não podia ver como homem. Ou seja, quando encarnado, Santo Agostinho foi um homem entre dois tempos, entre o tempo romano, que desmoronava, e o tempo medieval, que estava em formação. Então, ele esteve limitado às ideias do seu tempo. Isso no século IV. Já no plano espiritual, no século XIX, diz Erasto, sua alma liberta percebe claridades novas e compreende o que antes não compreendia. Novas ideias lhe revelaram o verdadeiro sentido de certas palavras, quando na Terra julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía, né, daquela época. Mas quando uma nova luz se fez para ele, pôde julgá-las com mais clareza, essa luz que ele viu lá no plano espiritual. É assim que ele deve revisar sua crença referente aos espíritos íncubos e súcubos. É Allan Kardec que escreve isso, né, na nota. Então, o Agostinho e tantos outros da sua época acreditavam na existência de íncubos e súcubos. Então, íncubos eram demônios masculinos que vinham admoestar sexualmente as mulheres, e súcubos eram demônios femininos que vinham admoestar sexualmente os homens. Mas o Espírito explica, o Espiritismo, né? São espíritos inferiores, são obsessores, atraídos pelos encarnados por uma sintonia de interesses semelhantes, né? Os semelhantes se atraem. Então, Agostinho, diz Allan Kardec, revisou também o anátema que havia lançado contra a teoria dos antípodas. Então, os antípodas eram aquelas pessoas que moravam do outro lado da Terra, né? Assim, diametralmente opostos a onde eles moravam, né? Que era o Império Romano, do outro lado do planeta. E daquela época a igreja lançava o anátema, né, uma maldição aos antípodas, dizendo que eles precisariam ser expulsos da igreja. Então, Agostinho também acreditava nisso, porque era o homem do seu tempo. E diz Allan Kardec, agora que o cristianismo
lhe aparece em toda a sua pureza, ele pode, sob certos pontos, pensar de maneira diversa de quando vivia, sem deixar de ser o apóstolo cristão. Pode, sem renegar a sua fé, fazer-se o propagador do Espiritismo, porque nele vê o cumprimento das predições. Ao proclamá-lo hoje, nada mais faz do que conduzir-nos a uma interpretação mais sã e mais lógica dos textos. Assim também acontece com outros espíritos que se encontram numa posição semelhante. Então, a procura da verdade é um contínuo descortinar, né? Levantar a cortina, desvelar, levantar o véu do que estava fazendo surgir o que estava oculto. E a partir de então, rever ideias e interpretações equivocadas. Inclusive, a gente lê na obra Céu e Inferno, da codificação, na página 29, que Allan Kardec escreve: o que serve ao progresso hoje, amanhã se torna obstáculo e deve ser removido. Aí, né, o caso, né, dessa concepção de íncubos, súcubos, antípodas. Então, nesse capítulo 11, no item 11 do capítulo 1, Erasto mostra que o espírito evolui sempre. O Agostinho, quando encarnado no século IV, já era um espírito de grande evolução intelecto-moral. Foi bispo de Hipona, filósofo da Igreja Cristã. 15 séculos depois, né? Imagina, 15 séculos, 1500 anos depois, né? No século XIX, ele fez parte da equipe dos espíritos responsáveis pela implantação do espiritismo, né, na Terra, pela terceira revelação. Então, como pai da igreja, né, no começo, né, dos primeiros séculos, o Agostinho foi um dos trabalhadores das primeiras horas na seara de Jesus. E aí a gente, para terminar, também pode tomar aqui um trechinho também do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. No capítulo 3, no item 3, Henri Heine, que escreve: muitos dos antigos revivem hoje, ou reviverão amanhã, vamos pensar aqui em Agostinho, né? Para acabar a obra que haviam começado. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo e de um divulgador da fé cristã se encontram entre vós. Ressurgem mais esclarecidos, mais adiantados e já não trabalham mais nos fundamentos, mas na cúpula do edifício. Então está aí também, né, o Agostinho, né, o grande filósofo, o bispo de Hipona, que foi trabalhador das primeiras horas e que continua, né, trabalhando na seara do mestre, na implantação da doutrina espírita aqui no nosso planeta. Então, eu gostaria só de agradecer a Deus e a Jesus, aos nossos mentores amigos, por esses maravilhosos ensinamentos que espíritos de escola nos trouxeram ao longo dos séculos passados e continuam nos trazendo, esses trabalhadores das primeiras horas, esses trabalhadores das últimas horas. Bebamos nele, nessa fonte tão fecunda, esses ensinamentos para que possamos progredir, avançar sempre na nossa evolução intelecto-moral. Senhor, agradecemos por esse momento, ser conosco hoje e sempre. Muito boa noite, amigos.